Olá, encontramos-nos novamente para dar continuidade ao estudo da UFCD 5062, que se chama Língua Portuguesa, e o objeto de aprendizagem desta videoaula, da videoaula de hoje, denomina-se Estratégias Básicas da Comunicação Eficaz. Uma comunicação é eficaz quando a mensagem é compreendida corretamente pelo receptor e atinge o seu objetivo. Para isso, é fundamental utilizar estratégias conscientes e adequadas ao contexto. A primeira delas é sabermos adequar a nossa comunicação ao interlocutor, à pessoa que vai receber a nossa mensagem. Devemos ajustar a linguagem à idade, ao conhecimento, à cultura e ao contexto do receptor. Temos de ter cuidado também de usar termos simples com quem não domina o tema e outros mais técnicos com quem é especialista. Por exemplo, nós falamos de forma diferente com uma criança, com um colega ou com um superior hierárquico. A outra estratégia, o outro cuidado que devemos ter se queremos passar a ter uma comunicação eficaz é a clareza e a objetividade. Devemos usar frases curtas, diretas e bem estruturadas. Evitar ambiguidades, ou seja, quando eu utilizo uma frase ou uma palavra que tem mais do que um sentido, portanto, devemos evitar ambiguidades, rodeios ou vocabulário excessivamente rebuscado. Exemplo, em vez de dizer, talvez possamos ponderar essa possibilidade, dizer logo diretamente de forma clara, sim, podemos fazer isso. A escuta ativa é outra estratégia básica também para uma comunicação eficaz. Devemos prestar total atenção ao outro quando ele fala. Demonstrar interesse com expressões faciais, com o contacto visual, com pequenos gestos ou sons. Pois, entendo, sim. Um exemplo muito concreto é, não devemos interromper, nem julgar imediatamente, e devemos ter o cuidado de reformular para confirmar que a mensagem foi compreendida. O feedback é outra estratégia importante na comunicação. Temos de ter cuidado, temos de confirmar se a mensagem foi percebida corretamente. Dar ou pedir respostas, opiniões ou esclarecimentos para termos essa confirmação. Por exemplo, percebeste aquilo que eu quis dizer? Ou, sim, entendi, tu estás a propor que... Portanto, isto mostra que eu recebi a mensagem e mostra também que eu tenho cuidado quando transmito a minha mensagem, no sentido de aferir se o receptor, o interlocutor, percebeu aquilo que eu quero dizer. Devemos ter atenção também ao uso adequado da linguagem verbal e não verbal. Devemos combinar palavras com gestos, tom de voz, expressões faciais e até a própria postura corporal. Devemos garantir que tudo está coerente com a mensagem que estamos a transmitir. Não é muito coerente dizer eu estou feliz, se a minha cara é de aborrecida. O controle emocional, quando eu comunico, também é extremamente importante. Devemos manter a calma e o respeito, mesmo em situações em que não estamos de acordo com a outra pessoa. Escolher bem as palavras e o tom para evitar conflitos. Uma técnica é respirar fundo antes de responder, evitar levantar a voz ou usar sarcasmo, ironia. A empatia é outro aspecto importante se querermos manter uma comunicação eficaz. Devemos colocar-nos sempre no lugar do outro, tentando compreender os seus sentimentos, opiniões e dificuldades. E um exemplo é dizer, entendo que esta situação possa estar a ser difícil para ti. E eu, ao dizer isto, transmito logo ao interlocutor que me estou a colocar na pele dele, que entendo as razões pelas quais ele fez ou disse determinada coisa. Mostro-vos agora um exemplo de uma comunicação ineficaz
no local de trabalho, ou seja, um género de comunicação que vai contra todas as regras que foram elencadas anteriormente. E então a situação é um responsável de equipa fala com um colaborador que chegou atrasado a uma reunião. Então vamos ver o que é que tudo aquilo que ele não deveria ter feito. Então o responsável diz assim: outra vez atrasado? Já é habitual? Parece que nunca consegues cumprir horários? Se não queres estar aqui, diz logo. Não tenho tempo para perder com quem não se sabe organizar. Olha, e agora nem sei se vale a pena repetir o que já foi dito. Então vamos analisar as falhas de comunicação deste exemplo que vimos. A adequação ao interlocutor foi completamente violada. Usa-se um tom acusatório e pouco profissional, desrespeitando a posição do outro colaborador e o ambiente formal. Clareza e objetividade, que era outro aspecto importante de uma comunicação eficaz, foi igualmente violado. Porque a mensagem mistura críticas pessoais com informações confusas, não explica claramente o que se espera dali para a frente. A pessoa que ouve isto parece que em stand-by. A escuta ativa foi igualmente violada, não houve escuta nenhuma. Não há espaço para o colaborador explicar a razão do atraso. O responsável interrompe, eu diria antes que irrompe, com um diálogo com julgamentos imediatos. O feedback também foi violado, porque o responsável não verifica se o colaborador precisa de esclarecimentos sobre o que foi discutido na reunião à qual ele chegou atrasado. E então, a linguagem verbal, aquilo que se diz e não verbal, foi igualmente violada, porque o tom de voz é agressivo, é desmotivador e provavelmente acompanha-se de gestos fechados, como braços cruzados ou o dedo a apontar, a cara séria, impaciente. O controle emocional violadíssimo, não é? Porque a frustração é descarregada diretamente sobre o colaborador, sem contenção nem diplomacia. Poder-se-ia dizer exatamente o mesmo, mas de forma muito mais controlada. E não há qualquer empatia. Não há qualquer tentativa de perceber se houve um motivo legítimo para o atraso. Supõe-se logo de imediato que o atraso foi devido a desleixo ou má vontade. Então, agora invertemos a situação. Como é que esta comunicação poderia ser mais eficaz? Como é que eu poderia dizer exatamente o mesmo, mas de uma forma em que eu percebo que o interlocutor, a pessoa a quem eu estou a dirigir a mensagem, percebe que chegou atrasado, percebe que não deveria fazer e eu tenho cuidado de lhe transmitir o que é necessário, o que ele poderá ter perdido da reunião à qual ele chegou atrasado. Então vamos lá ver a versão eficaz. O responsável poderia ter dito: eu reparei que chegou atrasado. Está tudo bem? Se precisar de ajuda com a gestão do tempo ou transportes, podemos ver isso. Estou aqui a dar a entender que há maneira de ele ver que não pode chegar mais atrasado porque se pode resolver o problema dos transportes, se foi isso que o impediu de chegar a horas. Entretanto, olha, vou-lhe resumir o que foi tratado até agora para que fique a par. É diferente, não é? Do que dizer, nem sei se vale a pena sequer estar a falar sobre aquilo que já foi dito. E pronto, deixo-vos aqui alguma webgrafia consultada para eu compor esta apresentação e espero que tenham ficado esclarecidos sobre as maneiras, algumas estratégias de fazer com que uma comunicação seja eficaz. Até breve, até à próxima.